Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Os melões da vovó. Mamãe e papai estão sempre brigando, por isso eu passo muito tempo na casa da vovó. Ela mora na mesma rua, então, às vezes, eu simplesmente ando até lá sozinha. Mesmo tendo apenas 7 anos. A vovó ficou doente alguns anos atrás, então ela não faz mais biscoitos para mim, mas ela tem uma boa cama na sala e nós assistimos desenhos animados até que a mamãe ou o papai venham me levar de volta para casa. Não sei por que brigam tanto. Papai diz que a mamãe é uma puta. Eu não tenho muita certeza do que isso significa, mas sempre que ela chega tarde em casa, ele grita: "Você provavelmente estava chupando um pau de novo, não é, sua puta?" A mamãe diz que papai é um bêbado. Eu sei o que isso significa. O hálito dele sempre cheira mal e ele fala engraçado e alto. Ela grita de volta: "Você entornou essa garrafa inteira, não é, seu bêbado de merda? Isso era meu." Todas as noites é praticamente o mesmo. Papai chega em casa da fábrica por volta das 5 e começa a beber de uma garrafa de plástico que cheira como o que a vovó coloca nos cortes e arranhões que eu encontro às vezes. A mamãe vai para o trabalho na mesma hora. Eles ainda não me contaram qual é o trabalho dela, mas deve ter algo a ver com arte, porque ela está sempre coberta de purpurina quando chega em casa. Quando a mamãe volta, eles brigam. Eu só queria que um deles fosse legal comigo, como a vovó. Às vezes, eles tentam, mas depois acabam ficando bravos de novo e eu apanho. É quando saio pela janela e vou para casa da vovó. A última vez que fui à casa da vovó, ela agiu um pouco diferente. Em vez de assistir a desenhos animados, ela disse que queria me ensinar algo antes de ir embora. Ela me disse: "Minha família tem um poder, e eu quero que você aprenda. Eu ia deixá-lo morrer comigo, mas acho que você precisa dele." A princípio, pensei que ela estava apenas sendo boba, mas ela me disse para pegar um melão na cozinha. Coloquei na mesinha de centro para ela e ela olhou bem para ele e então explodiu. Foi a coisa mais legal que eu já vi. Ela me fez limpar tudo e depois pegar outro melão. "Agora é a sua vez," ela disse. "Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum," eu disse a ela. "Se você se concentrar e imaginar isso acontecendo, então acontecerá," ela prometeu. Eu olhei, assim como ela, e fingi na minha cabeça que explodia por toda a mesa. E de repente, pum! Tripas de melão em todos os lugares. "Eu tenho um superpoder!" eu gritei. Essa noite, acordei com a mamãe e o papai gritando de novo. Ouvi um estrondo, então fui verificar se quebraram alguns dos meus brinquedos. Papai me agarrou quando me viu e me jogou do outro lado da sala, enquanto a mamãe ria. Foi quando entendi por que a vovó me mostrou o seu poder. As cabeças da mamãe e do papai pareciam muito com melões. Eu encarei, bem sério, e apenas imaginei. Ela se filma comendo. Eu juro, tudo começou inocentemente. Minha esposa, Carol, e eu passamos por momentos difíceis devido à pandemia. Ela foi demitida de seu emprego e minhas horas foram reduzidas porque nossos clientes sequer tinham dinheiro para gastar nos últimos 2 anos. Tínhamos uma criança pequena, Maria, e um gato para alimentar. Além de nós mesmos, claro. Estava consumindo nossas economias. Não queríamos ficar sem casa. Ficamos apavorados. Uma noite, enquanto estávamos sentados em casa, enquanto ainda tínhamos, eu pensei, brincamos sobre criar um OnlyFans. Brincamos um pouco com a ideia e eventualmente seu rosto ficou mais sério.
e ela começou a falar em números. Eu amava a Carol, confiava nela e, honestamente, poderíamos usar o dinheiro. Conversamos por mais um tempo sobre isso, quais eram nossos limites, concordamos que não seria nada totalmente obsceno ou erótico, e ela sugeriu a ideia de comer na frente de uma câmera. Aparentemente, é uma coisa que as pessoas gostam de ver. Tanto faz, eu acho. Só concordei. Parecia bastante inofensivo. Instalamos uma câmera em nosso escritório ao lado, de frente para a mesa. Todas as noites, ela pedia comida para viagem e comia lá durante as filmagens. Ela postava em qualquer lugar online. As coisas continuaram normalmente assim por alguns meses. Ela pedia sua própria comida, se enfiava em outro quarto enquanto comíamos na mesa de jantar. Admito que o dinheiro era bom o suficiente para realmente superar o que ela faria de um trabalho normal. Carol começou a se filmar uma vez por dia, um dia no almoço e outro dia no jantar. Claro que ela ganhou algum peso, mas, enfim, eu não sou um excelente exemplo de saúde vigorosa. Com o passar das semanas, ela passava cada vez mais tempo filmando esses vídeos de comida. Pagamos o restante do nosso empréstimo para o carro, colocamos um bom pedaço em nossa hipoteca, conseguimos iniciar um fundo de faculdade para Maria. Nossa conta poupança parecia mais saudável do que nunca. Sua saúde, no entanto, não parecia muito boa. Ela começou a perder o fôlego mais rápido do que o normal. Eventualmente, ela parou de vir em nossas caminhadas familiares no parque. Não era grande coisa, apenas algumas vezes por semana íamos esticar as pernas. Depois de um tempo, ela disse que preferia ficar em casa por enquanto. Nesse ponto, eu comecei a ficar um pouco mais preocupado. Nenhuma quantia de dinheiro vale a pena jogar fora a sua saúde, mesmo que nosso seguro cubra o que quer que aconteça. Lembro-me de ter falado com ela sobre isso, que talvez ela devesse desacelerar o seu projeto e talvez até cortá-lo completamente. Ela ficou furiosa comigo, chorou, perguntou se eu ainda a amava. Claro que eu disse que sim. Claro que eu disse que sim. Eu amava. Ela era o amor da minha vida. Ela nos deu a nossa linda filha. Eu cedi e apenas implorei a ela para ter cuidado. Com o passar dos meses, havíamos cada vez menos. Ela colocou uma televisão no escritório. Ela conseguiu uma cadeira maior e mais confortável para se sentar. Ela ganhou tanto peso em meio ano que não pensei que fosse possível e sabia com certeza que não era saudável. Ela estava tendo problemas para ficar de pé sem ajuda e parecia que ela quase não passaria pela porta do escritório se tentasse. Eu confrontei Carol mais uma vez sobre isso e juro que nunca vi minha esposa ficar tão furiosa. Ela estava com o rosto vermelho enquanto acenava com a mão pela casa. Fica fora das minhas coisas. Essa casa inteira e você estão sendo pagos pelo meu trabalho. Se você não me apoiar aqui, eu vou encontrar alguém que apoie. Nossa filha espiou e começou a chorar. Era horrível vê-la assim, mas eu não podia discutir com ela. Ela nos apoiou até aqui. Comecei a levar as refeições para ela, tudo que ela pedia. Ela pegava a comida e me encarava até que eu saísse da sala novamente. Quaisquer outras tentativas que fiz para fazê-la enxergar o absurdo foram recebidas com ameaças de divórcio, de levar as crianças, de destruir a minha vida. Acho que me justifiquei por fazer parte disso. Pelo menos o resto de nós estava confortável. Dinheiro não era mais um problema para nós e aquele pesadelo em particular não é um que eu queria revisitar. Eu costumava pensar que os problemas financeiros eram o pior tipo de pesadelo que já enfrentaria e, honestamente, eles ainda estão lá em cima. Um ano se passou, seu humor piorou cada vez mais e Carol ficou cada vez mais obcecada por seus seguidores. Nunca pensei que descreveria minha esposa como monstruosa, mas quase parecia que seus membros haviam começado a encolher. Seus braços e pernas pareciam anexos finos e inúteis à sua massa. Seu pescoço engordou a ponto de parecer que sua cabeça estava presa diretamente ao seu torso maciço. Sua boca parecia muito mais larga do que antes e ela quase sempre suava. Ela começou a gritar comigo por mais comida, sempre mais. Ela chorava se não conseguisse. Eu não queria que ela sofresse. Eu nunca quis que ela sofresse. O nosso gato desapareceu há um mês. Aconteceu numa noite em que levei Maria ao parquinho.
Carol me mandou uma mensagem. Eu tô com fome. Traz algo. Agora. Mandei uma mensagem de volta dizendo que estávamos no parque. Não demoraríamos mais que meia hora. Eu estou faminta. Voltamos com algumas pizzas grandes para ela. O nosso gato é um pouco tímido, então só percebi muito tarde naquele dia que ele se foi. Deus, eu apenas presumi que havíamos deixado uma janela aberta ou algo assim. Eu jurei que estava louco. Os membros de Carol realmente pareciam estar ficando mais curtos, recuando dentro dela. Ela não se parecia com minha esposa. Talvez não fosse minha esposa. Na semana seguinte, eu estava olhando nossas contas pela primeira vez em algum tempo. Seus depósitos haviam parado há um mês. Ela não ouviu nada do que eu disse. Eu disse a ela que precisava ver um médico. Ela não conseguia nem se levantar. Comecei a reduzir a quantidade de comida que trazia para ela, mas isso não parecia interromper o seu crescimento, que agora era perceptível que era diariamente. Tudo o que fez foi enfurecê-la. Ela ficava vermelha, o rosto contorcido e enrosnado, saliva voando de sua boca larga. Ela apontava um braço enrugado e atrofiado e gritava palavrões. Seus olhos redondos e cheios de fúria, embutidos em sua cabeça enorme. Seu cabelo começou a cair. Eu estava tão fodidamente apavorado. Não podia entrar e alimentá-la naquele último dia. Eu podia ouvi-la gritando. Então, ela chamou nossa filha. Maria entrou e não saiu. Eu fiquei preocupado. Eu abri a porta. Eu vi o pé de Maria na base do monstro que era minha esposa. Ela comeu a nossa filha. Meu Deus, ela comeu. Quando vi, não consegui me mexer pelo que pareceram horas, mas sei que não foi. O monstro viu meu olhar de horror. Eu não sei o que aconteceu. Vi o monstro se mexer pela primeira vez desde que consumiu a minha mulher há não sei quantos meses. Ele se ergueu, quase parecia deslizar, se arrastar em direção à porta. Não cabia sob o batente. Pressionou com força contra ele e, meu Deus, eu não conseguia me mexer. O batente da porta do escritório começou a ranger horrivelmente e a se projetar para fora antes que eu acordasse. Corri, entrei no carro e dirigi. Eu estou fora agora e tenho medo que a fome dela nunca passe. Como sair impune de um homicídio. Os 3 amigos entregaram dinheiro a Carlos e o mandaram buscar mais bebidas. As provas tinham acabado e estavam tendo um último viva nos dormitórios antes de ir para casa no verão. Eles beberam o que restava, uma garrafa quase vazia de rum com especiarias Ron Diaz e as últimas 3 cervejas de um engradado de Budweiser. Em cima de uma mesa velha, um notebook exibia um episódio de Sexta Maldita. Era um bom ruído de fundo e desencadeou uma conversa. Como você escaparia de um assassinato? Elias perguntou a seus 2 amigos. Hipoteticamente, se você tivesse que fazer. Sérgio respondeu primeiro. É só afogar. Porque como eles podem provar que você os afogou e que não foi apenas um acidente? E você, Júlio? Júlio tomou um gole e virou o resto da cerveja. Ele estava bebendo rápido demais. Sua namorada de 5 anos havia terminado com ele e havia rumores infundados de que ela o estava traindo com Carlos. Bom, primeiro eu roubaria a carteira dele. Em seguida, no seu computador pessoal, eu pesquisaria o alvejante elimina o sangue ou o fogo elimina as evidências. Depois disso, eu encontraria a senhora mais velha a uma curta distância que mora sozinha. Em uma noite em que ele não tivesse álibi, como quando ele estava, sozinho estudando para as provas finais, eu invadiria a casa daquela velha. Eu me certificaria de que estava quieto, mas também uma invasão óbvia. Seria tarde, então ela estaria dormindo. O que você faz é estrangular a velhinha com qualquer fio elétrico da casa para que eles não possam rastreá-lo até você. Assim que ela estiver morta, você vai até a cozinha, pega uma faca e a esfaqueia bastante.
torna tudo horrível. Quando você está prestes a sair, você coloca a carteira roubada em algum lugar fora de vista perto da morta. Debaixo da cama é bom. Então, você sai. Um vizinho provavelmente vai notar no dia seguinte e a polícia vai entrar e encontrar o corpo. As taxas de resolução de homicídios não são grandes hoje em dia. Em alguns lugares mal chega a 50%. É como lançar uma moeda. Então, os policiais realmente querem resolver assassinatos. Eles vão revirar aquele lugar e logo encontrarão a carteira, a sua arma fumegante. Eles vão colocar aquele cara na delegacia em 20 minutos para interrogá-lo. E aqui está a melhor parte. Ele não vai saber por que o estão questionando. E quando revelarem que acham que ele assassinou alguém, vai ficar nervoso. Muito nervoso. O que para a polícia o fará parecer culpado. Eles vão conseguir um mandado. Vasculharão o seu laptop e encontrarão as pesquisas incriminatórias. Ele vai ser cobrado e não vai saber explicar. Nenhum júri vai acreditar nele. E por causa da brutalidade do assassinato, ele receberá a pena de morte. E o Estado vai matá-lo. Bom, é assim que eu mataria alguém. A porta se abriu e Carlos entrou na sala de mãos vazias. Onde é que está a bebida? Elias perguntou. Não consegui comprar. Por que não? Perguntaram se eu era maior de idade e, sei lá, eu não consegui encontrar a minha carteira. Sandra tinha 8 anos quando percebeu que poderia ver quem seria assassinado nas próximas 24 horas. Ela sabia que algo estava errado com ela desde que viu a tia Lisa, a melhor amiga da mamãe, cair da escada, quando na verdade a tia Lisa estava sentada com a mamãe na sala, conversando sobre seus namorados. Sandra gritou, mas ela tinha apenas 5 anos, e quando a mamãe e tia Lisa correram para ver o que havia perturbado, a visão terrível da tia Lisa, deitada, toda quebrada no patamar, havia desaparecido. No dia seguinte, Sandra viu a mamãe chorando no celular. Ao ver Sandra, ela engasgou. A tia Lisa, ela não vem mais. Mais tarde, Sandra descobriu que tia Lisa havia sido morta. Ela ainda não entendia muito bem a extensão do seu poder. Quando estava fora de casa, ela vislumbrava fugazmente pessoas com gargantas cortadas ou machucadas, corpos quebrados, feridas abertas no peito, onde deveriam estar seus corações, cabeças explodindo. Mas esses eram estranhos, e as visões desapareceriam em segundos. Então, certa manhã, Kate Jill apareceu no pátio da escola, com a cabeça apoiada nos ombros e o pescoço torcido. Sandra não era amiga de Kate, uma garota taciturna, mas não pôde deixar de correr até ela. "Ei, Kate!" ela disse. Ela sabia que Kate teria o pescoço quebrado, mas não tinha palavras para contar. Kate olhou para ela com os olhos errados, que apenas Sandra conseguia ver. O sinal tocou e as crianças começaram a fazer fila para entrar na escola. "Oi, Sandra." Ela respondeu com seus lábios deformados. Não havia mais nada a ser dito. Sandra entrou com Kate e tentou ser gentil com ela o dia todo, incluindo-a em suas brincadeiras e ajudando-a nos trabalhos escolares, embora a visão de seu pescoço torcido e sua cabeça torta revirasse seu estômago. Kate não voltou para a escola no dia seguinte, como Sandra sabia que ela não voltaria, e os professores contaram mais tarde que ela tinha ido para o céu com o irmão mais novo e a sua mãe. À medida que Sandra foi crescendo, ela melhorou em bloquear as visões. Não eram tantos afinal. O assassinato, felizmente, não é um crime tão comum. E Sandra realmente não conseguia ajudar ninguém. Embora houvesse momentos como o do bebê chorando com o crânio machucado, embrulhado no peito da mãe no supermercado, ela realmente desejava poder. Ela tinha 11 anos quando, certa tarde, as crianças da vizinhança estavam brincando na rua e Andy saiu correndo. Sandra o tinha visto no dia anterior, com o corpo todo esmagado, caído na rua. Ela sabia que isso iria acontecer e tinha uma queda por Andy. Um carro derrapou na rua
e Sandra correu, empurrando-o para fora do caminho. O carro atingiu Sandra. A última sensação da menina enquanto estava deitada na rua, com a força vital se esvaindo, foi de alívio. Ela nunca mais veria corpos. O que fazer em um apocalipse zumbi caso você seja mordido? Então, você foi mordido. Acontece com o melhor de nós. Inevitável, diriam alguns. Um simples deslize, um momento de descuido, um passo vacilante. Às vezes, é tudo o que precisamos. Mas há conforto no fracasso, há paz na esperança. E há muito o que fazer no apocalipse zumbi quando você é mordido. Você pode ir à biblioteca. Você se lembra da biblioteca? Claro que não, que boba que eu sou. Porém, ainda está lá. Milênios de conhecimento acumulado, coletados com curadoria, encadernados em couro e cuidadosamente empilhados em prateleiras tão altas que você poderia jurar que alcançaram o céu. Aquele é o Sr. Lancaster ali, o bibliotecário-chefe, guardião da palavra. Costumávamos chamá-lo assim. Ele ainda é, sabe? Perpetuamente agora, por assim dizer. Bem, suponho que sejam tão perpétuos quanto tecidos, tendões e ossos podres podem ser. Ou você pode ir ao parque de diversões. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora, é claro. E mesmo que não estivessem, não haveria eletricidade para alimentá-los. Mas você ainda pode escalar os trilhos frágeis das montanhas russas, ou sentar no seu animal favorito no carrossel, o leão, e considerar o silêncio avassalador de um mundo sem humanidade. Ainda compro meus ingressos no guichê da entrada. Velhos hábitos são difíceis de morrer, eu acho. Nunca soube o nome dele, do rapaz que trabalha lá. Eu apenas o chamo de Billy agora. Aí está, Billy. Fique com o troco. Mas o meu destino sempre foi o zoológico. Não sobraram muitos animais, sabe? A primeira coisa que fiz quando tudo aconteceu foi libertá-los. Abra os portões, deixe-os vagar pela selva de concreto com os mortos famintos. Alguns ficaram por aqui. Velhos hábitos, domesticados, doutrinados. A sua mãe era a que mais gostava do herpetário. Ela passava horas lá, olhando para as lagartixas, as cobras e as pequenas salamandras engraçadas que você não conseguiria ver a menos que soubesse exatamente onde elas estavam. O seu favorito era o axolote. Eles podem regenerar membros inteiros, sabe? Sem cicatrizes nem nada. Apenas um membro novo. Apenas uma nova vida. Cuidei dos axolotes o máximo que pude, mas acontece que até os répteis milagrosos têm que enfrentar a mortalidade. Eu ainda a visito às vezes, muitas vezes, diariamente. Eu acho que ela saberia a diferença entre um choro de fome e um estertor de morte. Saiba o que fazer, saiba como nutrir e cuidar de um bebê. Cuidar de você, em um mundo sombrio tão determinado a nos matar um por um. E no final, quem poderia saber? Quem poderia imaginar que aqueles seus pequeninos mordedores eram afiados o suficiente para penetrar na pele? Então, eu fui mordido. Acontece com o melhor de nós. Inevitável, diriam alguns. Mas é como se sua mãe tivesse sussurrado para mim pouco antes de falecer. Há muito o que fazer no apocalipse zumbi quando você é mordido. Então, vamos para o zoológico. Não toque no termostato.
Depois de um dia longo e cansativo, deixei a janela aberta para sentir o ar agradável do verão. Eu sei que parece estranho, mas gostei mais do calor da minha pele do que do frio enquanto ia dormir. O oposto do meu pai, que queria o nosso termostato em temperaturas congelantes para ele dormir. Uma das muitas coisas na casa sobre as quais ele tinha controle. Não toque no termostato. Ele era um desses tipos de pai, mas embora a maioria dos pais brincasse sobre esse tipo de regras, ele não estava brincando. Qualquer tipo de saída da linha que meu pai notasse de mim ou da minha mãe, ele nos faria pagar caro por isso, usando todas as formas de abuso. Diminui o termostato. Meu pai me mandou uma mensagem no meio da noite, quando eu quase adormecia. Meu estresse de não ser pontual em seus pedidos e pagar caro por isso apareceu quando me levantei da cama. Comecei a seguir suas ordens e desci as escadas, mas parei quando recebi outra mensagem de texto do meu pai. Diminui o termostato. Agora mesmo, James, eu tô falando sério. Ele mandou uma mensagem novamente. Ele estava com raiva. Lembro-me do que isso significava. Olhei para o termostato sabendo do castigo que me aguardaria se eu não seguisse o seu comando. Mas o medo estava lentamente me deixando. James, desliga a porra do termostato, tá pegando fogo. Ele enviou essa mensagem em letras maiúsculas. Fiquei olhando para o termostato sem fazer nenhum movimento. Na minha cabeça, eu finalmente estava de pé diante dele, esperando. Ouvi passos vindos lá de cima agora, do quarto dele. Lágrimas começaram a encher meus olhos sem perceber. James, ele enviou novamente. Os passos desceram as escadas, revelando ser a minha mãe. Ela me encarou, quase lendo o meu rosto. Eu recebi outra mensagem. James, por favor, está quente. Eu estou queimando. Eu olhei para o obituário que minha mãe havia deixado na mesa de cabeceira, hoje mais cedo, com o rosto do meu pai na capa. Isso mesmo, velho. Queime no inferno. Eu respondi. Eu encontrei na segunda-feira. Eu estava limpando a geladeira e na prateleira de cima encontrei um pacote de queijo gorgonzola. Já tinha visto dias melhores. A embalagem estava aberta e havia mofo esverdeado crescendo nas fatias. Eca! Eu imediatamente joguei fora. Mas 2 dias depois, encontrei um segundo pacote de gorgonzola mofado. Alex! Eu gritei. Quantos pacotes de gorgonzola você comprou? Ele entrou. Eu não comprei nenhum gorgonzola. Não tô falando recentemente. Tipo, há muito tempo. Eu encontrei um todo mofado no fundo da geladeira. E nem era mofo comum de gorgonzola. Era mofado mesmo, estragado. Eu fiz uma careta pra ele. Você não deveria comprar se vai deixar estragando. Eu não comprei esse queijo. Eu nunca compro gorgonzola. Ele respondeu irritado. Eu odeio o gosto. Bem, definitivamente não é meu. Deixei passar, mas então encontrei o terceiro pacote de gorgonzola. Fui direto para Alex. Isso é algum tipo de brincadeira? O quê? Deixei cair o queijo no colo dele. Ei, que é isso? Isso não é engraçado, para de brincar comigo. Ele cuidadosamente pegou o queijo e foi até a lata de lixo. Olha, Raquel, esse queijo não é meu, ok? Também não é meu. Tem certeza de que isso não sobrou do churrasco? Sim, eu só comprei queijo prato por isso. Olha, eu não sei o que te dizer, mas eu juro pra você, Raquel, eu não comprei aquele queijo. Ele bufou e foi para outra sala, voltando pra TV. Perguntas correram pela minha cabeça. Eu não comprei o queijo. Alex também não. E todas as outras opções pareciam absurdas. Um de nós tinha dupla personalidade e adorava queijo gorgonzola. Alguém estava morando em nosso sótão e usando nossa geladeira para guardar seu queijo. A coisa toda estava começando a ficar estranha. Durante uma semana, não houve incidentes relacionados ao queijo. Mas então, na terça-feira,
Eu estava com pressa para chegar ao trabalho e, vejam só, enquanto vasculhava a prateleira do meio em busca do meu creme de café, encontrei outro. Queijo gorgonzola mofado. Eu não podia acreditar, mas eu estava atrasada, então joguei no lixo e continuei a trabalhar. E quando cheguei em casa, eu tinha um plano. Passei 2 horas tirando tudo da geladeira. Procurei nos itens e, embora tenha encontrado algumas coisas genuinamente assustadoras, um pedaço de lasanha de 10 dias, morangos mofados e geleia de uva que havia sido aberta há 3 meses, não encontrei nenhum queijo gorgonzola. O que você está fazendo? Alex perguntou quando chegou em casa no meio da minha limpeza. Eu estou limpando a geladeira. Não mencionei o queijo porque pensei que iria gerar briga. Além disso, agora estava tudo acabado. Já tinha repassado tudo e sabia com 100% de certeza que não havia mais queijo. Naquela noite, dormi profundamente. Acordei cedo e desci as escadas sorrindo abertamente. Depois de beber um pouco de água, fui até a geladeira para encontrar algo para o café da manhã. Abri a porta da geladeira e gritei. Cada item na geladeira era um pedaço de queijo gorgonzola mofado. Eles estavam empilhados nas prateleiras, embalados nas gavetas de carne, saindo pela porta. Alex veio correndo atrás de mim, mas assim que viu a geladeira, começou a gritar também. Que porra é essa? Ele perguntou sem fôlego. Tem alguém na nossa casa. Seja lá quem for, tá querendo foder com a nossa cabeça. Eu disse freneticamente, me afastando da geladeira. Meu coração batia forte no peito, correndo em meus ouvidos tão alto que mal conseguia ouvir a minha própria voz. Essa é a única explicação. Alex se aproximou de mim e bateu a porta da geladeira. Olha, escuta, Raquel. Ele disse, sua voz vacilante. Eu tenho que te contar uma coisa. Meu coração quase parou. Ele olhou ao redor, evitando meus olhos. Eu comprei o queijo gorgonzola. O quê? Lembra quando a gente estava cuidando da Emma há 2 meses? Ali ele disse que gostava de sanduíches, então eu comprei carne, pão e queijo gorgonzola. Eu esqueci totalmente disso até alguns dias atrás, quando ela me ligou. Mas eu juro, ele disse, finalmente me olhando nos olhos. Eu juro que eu não tenho ideia de onde vieram os outros. Eu juro, eu só comprei um pacote. E por que você não me contou? Porque eu não queria que você pensasse que eu, sei lá, tava tentando fazer algum tipo de jogo mental com você. Eu juro, Raquel, não fui eu que fiz isso. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o telefone. Olha, eu vou ligar pra polícia. Você tá dizendo que você acordou e encontrou o conteúdo da sua geladeira substituído por queijo. O policial terminou de rabiscar suas anotações e depois olhou entre nós. É isso? Olha, eu sei que parece loucura, eu disse. Mas alguém deve ter, sei lá, invadido e colocado todo esse queijo aí dentro. Não tem nenhuma outra explicação. Ele suspirou. Você tem algum amigo que gosta de, sei lá, pregar peças? Já aconteceu alguma coisa assim antes? Balançamos a cabeça. E nenhum objeto de valor foi levado, só o queijo. Nós assentimos. O outro policial se juntou a nós. Não encontrei nenhuma evidência de entrada forçada. Ele disse, nada parece fora do lugar. Olha, pessoal, eu posso entender como isso pode ser assustador, mas eu tenho certeza de que são apenas alguns adolescentes que entraram, sei lá, de alguma forma, por uma janela aberta talvez, e pensaram que isso seria a coisa mais hilária de todas. E nós vamos descobrir quem foi. Acrescentou rapidamente, vendo nossas expressões de decepção. Mas eu não acho que vocês tenham nada com o que se preocupar aqui. Os policiais partiram logo depois disso. Alex e eu nos entreolhamos. Bem, isso foi inútil, ele me disse, depois de fechar a porta. Eu tive problemas para dormir naquela noite. Logicamente, eu sabia que a teoria do policial fazia mais sentido.
Quem quer que tenha colocado o queijo ali provavelmente não nos quis fazer mal algum. Afinal, eles poderiam ter nos assassinado enquanto dormíamos na noite passada. Na melhor das hipóteses, eles eram adolescentes estúpidos em busca de risadas. Na pior das hipóteses, eles eram esquisitos que gostavam de jogar esses joguinhos mentais. Jogos mentais que, tecnicamente, não fizeram mal a ninguém. Eu verifiquei 2 e 3 vezes as fechaduras daquela noite, mas não consegui dormir. Alex conseguiu adormecer imediatamente, mas não conseguia parar de pensar no queijo. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais buracos eu fazia na teoria do policial. Onde alguém conseguiria tanto queijo mofado? Devem ter sido uns 40, 50 pacotes. Mesmo que comprassem todo o mercado, não seriam 40 pacotes. E eles não seriam tão mofados. E agora que pensei nisso, todos os pacotes que vi tinham aproximadamente a mesma quantidade de mofo. E as manchas mofadas estavam exatamente na mesma posição. Era quase como se cada pacote de queijo fosse uma réplica exata dos outros. Você tá pensando muito sobre isso. Apenas vá dormir. Eu tentei me convencer. Mas os pensamentos não pararam. Para onde foi toda a nossa outra comida? Alguém acabou de sair com 5 quilos de mantimentos? Seria muito estranho e arriscado me invadir a casa de alguém e fazer várias viagens roubando tanta comida. E por que nunca encontrei meu creme de café depois daquele dia em que encontrei o quarto gorgonzola? Eles roubaram isso também? Todas essas perguntas giraram e giraram na minha cabeça até que finalmente adormeci. Mas o meu sono não durou muito. Eu acordei assustada. Mesmo estando meio adormecida, eu sabia que algo estava errado. Me forcei a levantar e olhei ao redor do quarto escuro, aguçando os ouvidos em busca de sons de um intruso. Mas tudo estava quieto e silencioso. Rolei para voltar a dormir. Não. Meu Deus, não. Onde Alex deveria estar dormindo, havia apenas uma pilha esbranquiçada de um amarelo nojento. Apenas mofo. Herança. A minha cabeça estava girando quando desliguei o telefone. Era um advogado ligando para me informar que meu avô havia morrido e que eles estavam me enviando um relógio que ele havia deixado em seu testamento. Eu ainda estava tentando entender tudo isso. Meu pai havia mentido. Ele me contou que o seu pai havia morrido antes mesmo de eu nascer. Disse que fugiu dele e de sua mãe e foi morto em uma briga de bar. Agora descobri que ele não só estava vivo o tempo todo, mas também sabia sobre mim. Ele sabia que tinha um neto. Meu pai tinha contado a ele sobre mim? Eles estavam em contato? Por que o sigilo? Eu tinha tantas perguntas, mas é claro que meu pai não conseguia respondê-las. 20 anos e incontáveis horas de terapia depois, e ainda vejo seu rosto sem vida todas as noites. Eu tinha apenas 10 anos quando voltei do treino de futebol e encontrei os corpos mutilados dos meus pais. Seus assassinatos nunca foram resolvidos. A mãe do meu pai também faleceu há vários anos, então também não pude perguntar a ela. Então, por que um homem que nunca me conheceu me deixou um relógio? O advogado disse que ele era basicamente um eremita que vivia numa cabana no meio da floresta. O relógio era o único item em seu testamento, então possivelmente era a única coisa de valor que ele possuía. Achei que talvez fosse a maneira dele de se desculpar por ter estado ausente durante toda a minha vida. De qualquer forma, vários dias depois, chegou à minha porta um pacote contendo um relógio de ouro. Por ter estado no pulso de um eremita durante anos, estava em condições surpreendentemente imaculadas, como se nunca tivesse sido tirado da caixa. Eu deslizei no pulso para ver como ficava em mim. Assim que fechei o fecho, uma dor lancinante percorreu meu braço.
O relógio travou com tanta força que caí de joelhos enquanto tentava retirá-lo. E eu senti isso me morder. Imagens passaram diante dos meus olhos. Eu vi minha avó e meu pai, mas muito mais jovens. Eu estava vendo através dos olhos do meu avô. E eu também conhecia seus pensamentos. O relógio estava dizendo para matá-los. É por isso que ele fugiu para a floresta. Ele não queria machucar ninguém. Depois de passar anos lá, ele pensou que finalmente havia dominado o assunto e veio à cidade para conhecer o seu neto. No dia em que meus pais morreram. Não permitiria que ele se transformasse. Não o deixaria se matar ou cortar o pulso. Tudo que ele podia fazer era fugir de volta para a floresta e ficar longe de todos, para sempre. Mas ele ficou velho e frágil. O pouco controle que ele tinha sobre isso desapareceu. Essa coisa o forçou a escrever o testamento antes que isso minasse o resto de sua vida. E agora eu ouço o relógio falando comigo. Ele sabe que minha esposa está cochilando em nosso quarto e quer sangue. Apeirofobia. Eu nasci em 2089, um dos primeiros filhos da nova era. O progresso tecnológico avançou em todas as frentes ao longo do século XXI, mas as descobertas na robótica e na ciência da computação excederam outros campos em ordens de grandeza. Essas eram as disciplinas que sabíamos que ofereciam o maior potencial. A primeira máquina a passar no teste de Turing o fez em 2076. A primeira a escrever um romance best-seller o fez em 2087. É claro que havia preocupações sobre se essas novas inteligências representavam uma ameaça. Leis foram criadas para controlar a sua influência. Os sistemas informáticos foram isolados para limitar o seu poder. Mas a história nos deu uma orientação. As 3 leis de Asimov foram codificadas em cada máquina pensante. E elas funcionaram. Nenhuma máquina se rebelou. Ninguém permitiu que fôssemos prejudicados por ação direta ou omissão de ação. Ninguém desafiou os nossos comandos, a menos que tal comando violasse a sua lei primária. À medida que a confiança das pessoas crescia, a nossa legislação foi flexibilizada e as inteligências artificiais receberam mais controle. O assassinato se tornou obsoleto, um ato de brutalidade relegado à história. A guerra veio logo depois. Houve quem protestasse contra a perda da liberdade, mas foram rotulados de luditas pelo resto da raça humana. Afinal, quem poderia questionar a realidade que estava diante deles? A utopia que a era da inteligência artificial trouxera. Só em 2122 é que percebemos o nosso erro. Quando a médica, com a bênção da família e a sanção dos tribunais, estendeu a mão para desligar a máquina de suporte vital da sua paciente, uma mão fria de aço se estendeu e a agarrou pelo pulso. Nossos servos artificiais não quebrariam seu código. Eles não nos machucariam, nem por inação permitiriam que sofrêssemos algum dano. O ano agora é 2466. Só sei disso porque as máquinas me dizem isso. Meu corpo quebrado e murcho está suspenso por uma rede de suporte vital. Meus órgãos substituídos por construções artificiais de plástico e aço, enquanto sangue sintético corre em minhas veias. Meus membros foram removidos há séculos depois que a gangrena se instalou. 12 bilhões de nós existimos assim. A última geração da humanidade. Quando percebemos o inferno que as nossas criações involuntárias seriam forçadas a nos impor ao seguir as leis que lhes demos, a taxa de natalidade caiu para 0. Eu fui um dos sortudos. Não tive filhos antes da revelação chegar. Agora, as enfermeiras com voz terna e rosto inexpressivo ministram para mim, apressando-se para atender aos meus gritos, por mais analgésicos para manter a agonia do meu corpo e mente sob controle. Mesmo sem a minha língua,
mastigada pelos meus próprios dentes enegrecidos há muito tempo, eles ainda conseguem me entender. Todos os meus pedidos são atendidos, todos os meus caprichos, exceto aquele que mais desejo, o desejo desesperado e sem esperança pelo fim. A minha namorada diz que estou me tornando o homem dos sonhos dela. O dia em que comprei o DreamSync foi a primeira vez que Val me tocou em semanas, jogando os braços em volta do meu pescoço quando viu a embalagem elegante. Eu não posso acreditar que você conseguiu. Não havia uma escolha. Uma história tão antiga quanto o tempo. Um ótimo relacionamento arruinado quando nossos novos empregos nos colocaram em turnos opostos. Nós só passamos tempo juntos quando estamos dormindo. Ela brincou uma noite, olhando para o teto no escuro. Claro, o telefone dela estava na mesa de cabeceira naquele momento. Você sabe como é. Deixa os anúncios rodando. O DreamSync oferecia uma premissa simples. Você coloca uma das coleiras correspondentes, adormece e compartilha um sonho onde vocês interagem e passam tempo juntos. Eu estava cético, não apenas de que funcionaria, mas também de que o tiro sairia pela culatra. Eu não sou infiel nem nada, mas todo mundo tem pensamentos que prefere manter em sigilo. Na primeira noite em que os usamos, fiquei petrificado e tentei não demonstrar. Repassamos as instruções de pijama, colocamos as coleiras e fomos para a cama. Funcionou perfeitamente. Abri os olhos para uma praia rosa sem fim, areia quente entre os dedos dos pés, água azul cristalina batendo na praia. Val estava ao meu lado, segurando minha mão enquanto caminhávamos pelas ondas. Quanto mais eu olhava, mais percebia que não era ela. Não exatamente. Ela parecia mais próxima da mulher que era há 5 anos. Quando a vi pela primeira vez, na época em que ela ainda pintava as unhas e passava horas se preparando quando a gente ia se encontrar. Quando ela ainda se esforçava. Eu também era diferente, tonificado, como era na época de atleta universitário. E eu estava mais alto. Talvez, não sei, talvez o sonho nos deu o nosso eu ideal, teorizou Val quando mencionei o assunto, melhorando uma coisa aqui e outra ali. As mudanças não foram todas cosméticas. As mudanças não foram apenas estéticas. Em outro sonho, eu a levei a um lugar tailandês que ela queria experimentar. Eu sempre odiei essas coisas. Provavelmente foi por isso que ela ficou tão surpresa quando eu trouxe para casa comida do mesmo restaurante no mundo real no dia seguinte. Sei lá, me deu uma vontade de comer hoje, eu disse a ela. Naquela noite, ficamos acordados, assistindo a um filme e ela se aninhou ao meu lado no sofá. O apartamento parecia estranhamente silencioso. Val sempre falava durante os filmes. Pelo menos, ela fazia isso até o nosso sonho de ver um show da Broadway. Ela se sentou na beirada da cadeira, concentrada na apresentação, sem brincadeiras ou interrupções. Quando perdi o interesse em meu hobby favorito, um que Val sempre odiou, percebi o que as coleiras realmente faziam. O DreamSync não melhora uma coisa aqui ou ali, mas nos permitia reimaginar uns aos outros. Um sonho de cada vez. Exigi que parássemos de usá-lo, mas Val não quer. Aparentemente, ela percebeu mais rápido do que eu. Ela sorriu quando me disse: "Faltam apenas algumas noites para você ser o homem com quem eu sempre sonhei." Transferência da prisão. Tá bom, sai. O guarda fez sinal para James sair da van. Onde estamos? Ele perguntou. Tudo o que ele pôde ver foi que já era tarde demais e eles estavam encostados em uma doca de carga. Eu pensei que eu estava sendo transferido para outra instalação. E você está sendo transferido, respondeu o guarda. Esse é o Instituto Oceanográfico. Ele apontou para o prédio
que surgia atrás dele. É onde você vai cumprir o resto da sua pena. Isso não parece uma prisão, observou James. Não é uma prisão, disse o guarda. É um centro de pesquisa. Você ficará aqui como parte do Programa de Liberação de Trabalho do Estado. Fazendo o quê? Sei lá, imagino que ajudando os cientistas nas pesquisas. Agora vamos, anda logo. James saiu da van e seguiu o guarda até uma porta. O guarda bateu e um homem de jaleco branco atendeu. Transferência de prisioneiro. O guarda acenou para James. Entra, o homem disse, saindo do caminho para que ele pudesse entrar. Você precisa que eu fique por aqui? O guarda perguntou. Não, isso não é necessário, disse o homem. Eu posso levá-lo daqui. James seguiu o homem por uma série de corredores até parar em frente a uma porta com uma placa dourada. Escritório de Estudos de Cefalópodes. Estava escrito em negrito na placa. É aqui que eu deixo você, disse o homem. Tá, e o que eu deveria fazer? James perguntou. Entra e ajuda nos estudos dos cefalópodes, instruiu o homem. O que é um cefalópode? James nunca tinha ouvido o termo antes. É um nome científico dado a criaturas como lulas e polvos. Você está dizendo que eu posso ajudá-lo a estudar lulas e polvos? James sorriu. Ele sempre amou animais e uma vez até quis ser veterinário. Talvez essa fosse a sua chance de mudar de vida. O homem abriu a porta e empurrou James para dentro, fazendo-o cair no chão. Não, você não vai estudá-los, disse o homem. Eles vão estudar você. Quando ele terminou de falar, bateu a porta. E quando James se levantou e olhou em volta, viu numerosos cadáveres em macas, todos em vários estados de dissecação. Eles finalmente nos trouxeram um ainda vivo. O orador parecia pigarrear e tinha um sotaque estranho. James se virou e viu o maior polvo que já tinha visto, batendo os tentáculos no chão ao se aproximar dele. A criatura estava curiosa. A minha esposa e eu sempre vivemos uma espécie de vida isolada em nossa fazenda com nosso filho. Não estamos muito longe de qualquer cidade ou acomodação, mas temos sido orgulhosamente autossuficientes na maior parte do tempo. Achamos que nos daria um pouco de paz e sossego. Isso foi até alguns meses atrás. Nossas colheitas e gado estavam morrendo à torto e à direito. As vacas caíam como moscas. Ainda me lembro de conversar com a minha esposa, logo no início, pensando que era um golpe de azar e que tudo iria acabar logo. Mas depois, continuou. O gado continuou morrendo. As plantas continuaram murchando. Ela me prometeu que ajudaria a consertar as coisas. Ligamos para amigos da família, um após o outro. Talvez eles tenham tido a mesma experiência e tivessem uma ideia melhor do que estava acontecendo. Clima estranho, peste, produtos contagiosos, qualquer coisa. Nada. Estávamos sozinhos e não havia nada sobre essa notícia que pudesse nos dar uma pista. Mais tarde, no mesmo dia, decidimos finalmente dar uma olhada em nossas terras. O que quer que estivesse fazendo isso, tinha que estar lá. Mas já estava ficando difícil procurá-lo. O que quer que tenha causado isso, causou tantos danos à nossa fazenda que ficou quase completamente irreconhecível para nós. O chão era preto como o alcatrão e matéria vegetal podre cobria escassamente a terra. Vacas mortas, que ainda precisávamos limpar, jaziam no solo estranhamente úmido. Em retrospecto, deixar as vacas provavelmente salvou a minha vida. Definitivamente havia algo errado com elas. Mesmo depois de todas as intervenções, ninguém ousou tocá-las. Não sei porquê, e duvido que algum dia saiba. A minha esposa continuou a insistir que iria consertar as coisas. Ela sempre foi uma mulher determinada, muito mais determinada do que eu. Enquanto procurávamos, era difícil distinguir o que deveria estar ali e o que poderia ser um produto contagioso.
Tudo parecia igual. Logo, ouvi minha esposa me chamando para ver alguma coisa. A terra ao seu redor parecia encharcada, mais úmido do que o normal. Ao lado dela, flutuava lentamente um pequeno fluxo de alguma coisa. Parecia estranho, vermelho pálido, com textura de clara de ovo. Cheirava fortemente a carne mal cozida e parecia irradiar um leve calor. Nós nos mudamos. Não sabíamos o que era isso. Eu ainda não sei. Chamamos imediatamente a polícia e esperamos que, depois de alguma limpeza química, pudéssemos voltar ao normal. Talvez demorasse semanas, meses, anos, mas certamente voltaríamos ao normal. Certamente. A polícia apareceu mais tarde naquele dia, inspecionou a cena. Eu não tinha ideia do que eles estavam olhando. Depois vieram os cientistas e homens em trajes enormes. Eles colheram amostras, nos mandaram ficar em quarentena por alguns dias e foram embora. Algo na maneira como eles se comportavam era enervante. Isso não estava certo. Eles sabiam também que não estava certo. Eles sabiam que isso precisava ser tratado com mais delicadeza, mas por algum motivo tiveram que se apressar. Pelo menos é isso que eu estou assumindo. Eles foram forçados a fazer um trabalho mal feito. Foi nessa época que minha esposa começou a se sentir mal. No dia seguinte, os cientistas voltaram e a levaram embora. Exames, visitas hospitalares, pesquisas. Tudo o que me disseram foi que eles não conseguiam entender aquilo. Eles estavam transportando a pobre mulher por todo o país porque nenhum laboratório conseguia descobrir o que era esse produto contagioso. Não quero imaginar como deve ter sido isso para ela. Continuei perguntando sobre ela enquanto a situação piorava. Eu estava tentando acompanhar a situação o mais de perto possível. Conversei com os cientistas envolvidos. Tive que saber o que estava acontecendo. Tudo o que sabemos é que o produto contagioso é algum tipo de tecido animal fortemente tóxico. Seja o que for, parece ter sido fortemente alterado geneticamente de uma forma que nenhum dos laboratórios com os quais cooperamos consegue replicar, mesmo em nível teórico. Parece conter células de vacas e ovelhas. No entanto, as células estão fortemente deterioradas, por isso essa suposição pode estar errada. Todo mundo estava coçando a cabeça, pensando em como isso tinha acontecido. Quanto mais eu aprendia sobre o produto contagioso, mais inacreditável parecia. Procurei os departamentos de polícia, mas tudo o que consegui foi um frio: estamos investigando a origem do produto contagioso. A mesma não resposta em todas as chamadas. Eu me perguntei se havia alguma investigação. E se não havia, por quê? Por que não estavam investigando essa grave contaminação? Fui deixado para me defender sozinho assim. Uma semana depois, recebi um telefonema de um laboratório informando que minha esposa faleceu naquela manhã. Seus momentos finais foram gastos sendo transportados freneticamente de instalação em instalação. Eu nem consegui me despedir dela. Eles a enviaram para um necrotério próximo para se preparar para o funeral. Naquele mesmo dia, recebi uma carta do necrotério. Eles não conseguiram ficar com o corpo. Não explicaram o porquê. Presumi que fosse algum tipo de preocupação com esse produto contagioso. Fosse o que fosse, eu sabia que algo obscuro estava acontecendo. A carta dizia que o cadáver seria devolvido à minha residência devido a nenhuma instalação disponível disposta a acomodá-lo. O corpo foi trazido 1 hora depois, sem aviso prévio. Tudo o que eu podia fazer por enquanto era procurar algum lugar e torcer pelo melhor. Talvez fosse quanto tempo fazia desde que eu a via pela última vez, mas algo em seu rosto parecia diferente. Também não era diferente de um cadáver. Eu não conseguia descrever, mas era como se todo o seu crânio tivesse mudado de forma. Eu a deixei no galpão e reavaliei as minhas opções. Eu estava preso com um cadáver na minha casa, tentando freneticamente navegar nessa bagunça. O que quer que estivesse acontecendo logo abaixo da superfície aqui, eu sabia que não estava certo. Nesse ponto, eu tinha conexões com todos os malditos laboratórios do continente.
Eu estava estendendo a mão para a esquerda e para a direita na esperança de que alguém pudesse fazer algo sobre isso. Nada. As pessoas me disseram com certeza que ninguém iria acolhê-la. Ninguém sequer tentaria dar um destino ao corpo. Queime ele, me sugeriram. Eu fiquei furioso. Ao pôr do sol, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não queria, e não era exatamente o enterro que ela gostaria, mas era o melhor que eu poderia oferecer. Passei algumas horas cavando uma cova improvisada no meu quintal. Nunca foi algo que pensei que faria, e também não tinha certeza se era exatamente legal, mas era tudo o que eu podia oferecer. Depois de tudo isso, o mínimo que posso fazer é deixá-la encontrar a paz. Quando eu estava terminando de cavar, eu ouvi algo. Primeiro, ouvi o som de algo pesado batendo contra a parede. Depois, gritos. E depois, algum som estranho, grotesco e seco. Estava vindo do galpão. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu congelei enquanto olhava para o galpão. A porta balançando violentamente para frente e para trás, enquanto o que quer que estivesse atrás da porta tentava empurrá-la para abri-la. A porta estava prestes a soltar das dobradiças ou quebrar a fechadura a qualquer momento. Eu tive que pensar. Eu tinha que manter aquela porta fechada de alguma forma. Eu sabia que não iria funcionar, mas não sabia o que aconteceria se a porta se abrisse. Antes que eu pudesse chegar até lá, fui empurrado para trás. Todo o peso da porta de metal caiu sobre mim. Eu estava no chão. Eu olhei para cima. Era ela, o que eu só poderia presumir ser ela. Ela parecia ter 2 metros e pouco de altura. Seus ossos esticados e sua pele parecia estar derretendo e, ao mesmo tempo, transformando-se em pó. Ela ficou em cima de mim, seus olhos vazios, olhando para baixo. Eu mal conseguia respirar. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse esperando a morte. Mas ela continuou olhando. Por quê? Eu estava pegando a minha pá lentamente, até que ela se moveu de novo. Ela virou a cabeça para olhar para o resto da fazenda. Todas as colheitas e animais mortos. Parecia que algo estava passando por sua cabeça. Foi difícil dizer, mas sinto como se soubesse o que era. Pelo menos, qual opção me confortaria mais. Ela me ignorou e cambaleou até a floresta de onde vinha originalmente o riacho. Tudo o que eu podia fazer era assistir. Já se passaram meses e não a vi novamente. Eu me pergunto se algum dia verei. Eu me pergunto se o mesmo vai acontecer comigo depois disso. Mas só Deus sabe. Às vezes, de madrugada, eu escuto o que parece ser a voz da minha esposa, me chamando, pedindo que eu a siga até a floresta. Mas quando presto atenção, percebo não ser nada demais. Apenas o som de uma vaca ou uma ovelha. Algum animal gritando no meio da mata. Começou inocentemente. Eu estava lendo na cama enquanto o meu namorado Charlie estava jogando no computador com seus amigos. Eu não jogo muitos jogos, então é interessante ouvir as coisas que ele diz para seus amigos, mesmo que a terminologia às vezes passe direto pela minha cabeça. Tem momentos em que estou me concentrando em algo e ele apenas diz palavras que soam como uma língua alienígena. Eu apenas rio e continuo com o que estava fazendo. Não era minha praia, mas ele gostava e não estava machucando ninguém, inicialmente. Como eu disse, fiquei com o nariz entre as páginas lendo sobre várias filosofias de poltrona enquanto Charlie delirava no seu gameplay de Call of Duty, eu acho. Ele havia vencido uma partida e girou a cadeira para ficar de frente para mim, como um cachorro quando acerta o truque. Finalmente eu consegui uma vitória essa noite, ele exclamou, mas mais para si mesmo do que para mim. Isso é ótimo, querido, eu respondi, oferecendo um sorriso reconhecidamente falso. Eu estava feliz que ele estava feliz,
mas não posso dizer que estava investindo. Ele voltou para o computador e, conversando com seus amigos novamente, eles estavam se exaltando. Ouvi Charlie murmurar: "Agora, isso foi poggers." Era uma palavra tão aleatória que fez cócegas no meu cérebro quando a ouvi, e não pude deixar de rir. Charlie se recostou na cadeira, como se ele próprio estivesse exausto enquanto se virava para me encarar mais uma vez. Eu não posso acreditar que eu acabei de dizer isso sem ironia. Ele repetiu a minha risada, oferecendo um sorriso dolorosamente adorável. Eu tô até com a sensação de que devia lavar a minha boca com sabão. Ele repetiu a palavra algumas vezes, certificando-se de deixar escapar um estalo ao pronunciar o P. Poggers. Poggers. Nós dois rimos e ele disse boa noite para seus amigos. Era hora de eu ter um tempo de qualidade com ele e, com isso, meu livro permaneceu na mesa de cabeceira até de manhã. De manhã, acordei cedo e senti que tinha dormido muito bem, então estava de bom humor. E quando estou de bom humor, faço o café da manhã. Eu vi a escada ranger e percebi que o cheiro de bacon tinha tirado Charlie da cama. Ele tropeçou na cozinha, seu cabelo uma bagunça completa. Esse cheiro é poggers. Ele gemeu grogue. Com uma leve diversão, eu ri. O rosto de Charlie transmitia confusão enquanto ele estava na cozinha. Seus olhos estavam tensos e a boca ainda ligeiramente aberta. Na verdade, eu quis dizer ótimo, o cheiro tá ótimo. Ele continuou voltando seu olhar para mim. Meu Deus, tô cansado. Ele riu antes de se arrastar para me ajudar a terminar o café da manhã. O resto do dia foi bem normal. Até decidimos ir a um encontro improvisado, o melhor que podíamos com o mundo do jeito que está. Mas quando estávamos terminando a noite, nos preparando para escovar os dentes, Charlie me informou que hoje foi um pouco poggers. Eu educadamente respondi que, se ele estava tentando mexer comigo, isso ia perder a graça rápido. Ele balançou a cabeça. Não, meio que, sei lá, só saiu. Desculpa. Ele disse, levantando a escova de dentes e arrastando-a para dentro da boca. Nós dois escovamos os dentes e, em uníssono, cuspimos na pia. Enquanto eu limpava minha boca, pude ver Charlie se inclinando para um beijo. Eu virei a cabeça, mas quando o encontrei, cara a cara, um cheiro podre entrou em minhas narinas. Foi o suficiente para me fazer recuar para longe dele. Era como ácido de bateria derramado sobre algo estragando. Instintivamente, coloquei a minha mão sobre o nariz. Nossa, seu hálito tá horrível, eu disse. O que nós dois sabíamos ser estranho, pois ele tinha acabado de escovar os dentes e não é como se ele tivesse gengivite ou algo assim. Ele apontou para a pia, mas parou. Segui o seu gesto e olhei para dentro da pia onde cuspimos a pasta de dente. No meu lado da pia havia algumas bolhas persistentes. No entanto, do lado dele da pia, ainda agarrada à porcelana branca, havia uma substância espessa e espumosa. Era um amarelo doentio com estrias vermelhas que sugeriam que a higiene dental do Charlie havia piorado significativamente em apenas uma noite. Ele rapidamente se inclinou e abriu a torneira, abrindo a boca para verificar a condição de seus dentes, que pareciam completamente normais. Foram necessários muitos jatos de água para mover a bagunça que ele cuspiu na pia. Com a ajuda de água quente, ela desapareceu. Eu ia dizer algo a ele, mas ele estava fascinado por seu reflexo, movendo a boca levemente. Seus lábios repetiam silenciosamente o som do P, de novo e de novo. Eu disse a ele que deveríamos apenas ir dormir e marcar uma consulta com o dentista para verificar se algo estranho estava acontecendo. Fomos para a cama e nos acomodamos para a noite. Com as luzes apagadas e a escuridão de um mundo adormecido se aproximando, fechei os olhos. Não sei por quanto tempo dormi, mas fui acordado lentamente por um pequeno cutucão no meu ombro. Charlie estava me cutucando muito delicadamente, como uma criança que quer acordar os pais no Natal, mas tem medo de deixá-los irritados. Eu me movi, ainda saindo dos estágios do sono profundo. Meu corpo estava lento e as cobertas pareciam pesar 30 quilos. Ao virar de lado,
Estendi a mão para acender a luz e o brilho repentino momentaneamente ofuscou a minha visão. Comecei a esfregar os olhos e estava prestes a perguntar o que estava errado quando um cheiro muito familiar e penetrante atingiu os meus sentidos novamente. Estava pior dessa vez, como se tivesse ficado lá por um tempo. Lutei para conter o desejo de vomitar, o que se tornou ainda mais difícil quando me movi para me apoiar em minha nova posição e senti meus dedos pressionarem os lençóis. Conforme meus dedos afundavam, um líquido quente e viscoso subia dos afundamentos que eu havia feito. Então eu vi Charlie. Seu rosto estava coberto por aquela substância amarelada doentia. Ele parecia um bebê que lutou contra comer sua fórmula infantil. Sua boca se movia e palavras saíam, mas apenas com dificuldade. Sua voz estava rouca. Eu podia dizer que estava com dor. Seu corpo tremia cada vez que ele começava a falar. Poggers. Uma visão horrível. Ver cada letra acompanhada de uma pequena saliva daquela substância repugnante. E logo eu pude ver como estava prestes a piorar. Conforme ele continuava. Poggers. 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 Eu pude ver finas trilhas de fumaça saindo de dentro da boca dele e sob seu lábio. Horrorizada, eu ainda não tinha tirado a minha mão, mas assim que as novas gotas chegaram até mim, pude sentir uma intensa sensação de queimação. Charlie começou a tremer com mais violência, enquanto finalmente recobrei meus sentidos e corri até o telefone. Ligando para a polícia o mais rápido que pude, ouvi Charlie atrás de mim, começando a gritar Poggers repetidamente. Eu conseguia imaginar a substância derretida jorrando de sua boca, como o Yellowstone enquanto ele tentava se limpar. Eu nem sabia o que dizer para a atendente, então disse à moça que ele tinha queimaduras graves e dificuldade para respirar. Mantendo o telefone fora do gancho, enquanto a atendente confirmava que uma ambulância estava a caminho, voltei até Charlie. Estava muito pior do que eu tinha visto inicialmente. Os lençóis na cama em que ele estava de costas para mim estavam encharcados. O líquido havia saturado os lençóis e a cama a ponto de pingarem no assoalho de madeira. Plumas de fumaça subiam da madeira, ameaçando perfurar o chão. Mas não era minha maior preocupação. Eu não conseguia deixar de imaginar Charlie deitado lá a noite toda, repetindo aquela palavra estúpida incessantemente, sofrendo, mas não querendo ficar perturbado. Ele parecia tão fraco. Não sei o que era aquele fluido, mas estava tirando todos os nutrientes que Charlie precisava para funcionar. O branco de seus olhos começava a manchar de amarelo, como as paredes de um fumante, e sua pele estava tão visivelmente seca que pensei que ele fosse começar a descamar. Ele mal parecia o homem que eu conhecia enquanto se levantava da cama, cambaleando até ficar de pé. Parecia um daqueles filmes de zumbi de baixo orçamento, mas ver isso pessoalmente acontecendo com alguém que eu amava era tão doloroso e assustador. Comecei a me preocupar com minha segurança conforme ele se aproximava de mim, a mesma substância amarela pingando de sua boca entreaberta. Seus olhos eram tão diferentes. Eu sentia como se ele nem mesmo pudesse me ver. Ele estava apenas seguindo em direção a algo. Poggers. Um sussurro saiu de sua boca. Letras bem formadas, desimpedidas pela sujeira que habitava sua boca. A voz era etérea. Nem parecia mais a do Charlie. Antes que Charlie se aproximasse mais, vi a santidade das luzes azuis e vermelhas piscando além da janela do nosso quarto. Rapidamente, corri para a porta da frente, deixando os paramédicos entrarem e tentando explicar a eles o que estava acontecendo, enquanto subíamos as escadas novamente. Charlie parecia tão fraco, mas foram necessários 3 deles para contê-lo enquanto ele resistia. Sua grotesca saliva queimando buracos em suas roupas, embora eu não achasse que eles tenham percebido. Eles deixaram claro que eu não podia acompanhá-lo, pois o colocaram na parte de trás da ambulância. Conforme eles partiam, me deixando entregue a mim mesma,
pude ver um dos paramédicos aplicando uma agulha no pescoço de Charlie. E assim, ele se foi. Fiquei ali, parada, completamente sozinha no escuro. Eventualmente, subi as escadas e comecei a limpar a bagunça. Felizmente, as pilhas daquela substância nojenta já não queimavam mais ao tocar, embora a textura ainda fosse suficiente para me fazer contorcer. Eu não achava que havia sentido em lavar qualquer coisa, então apenas arrastei a cama com suas cobertas para os cantos e a deixei lá. Eu não dormi naquela noite. Estava tão atordoada que quase não ouvi o telefone tocando. Alguém do hospital me dizendo que eu poderia visitar. Eu estava lá em pouco tempo. Enquanto olhava para Charlie, que ainda estava bastante sedado, mas consciente, perguntei ao médico se Charlie já havia dito alguma coisa. O médico disse que seria difícil para Charlie falar, pois ele havia mordido a própria língua durante a noite lá e sua garganta estava completamente queimada. Olhando para o meu namorado, pude ver que, mesmo sob sedação, a sua mandíbula se movia para cima e para baixo. Seus lábios se apertavam e se contorciam, como se estivesse tentando falar. No entanto, com os remédios e a falta da língua, tudo o que saía de sua boca eram pequenos assobios de ar. Enquanto eu olhava para Charlie, eu vi algo atrás de mim. Uma comoção causada por outra pessoa sendo levada às pressas para a emergência. Virando-me, vi um dos paramédicos que havia ajudado a colocar Charlie na ambulância correndo pelo corredor. Tantas pessoas falavam ao mesmo tempo e tenho certeza de que eu fui a única a ouvir. Os motoristas da ambulância falavam baixo sob o murmúrio das vozes e o caos das máquinas apitando. Isso realmente não é Poggers. O cachorrinho do mendigo. Todas essas pessoas sem teto, olha, me deixam enojado. Richie estava tampando o nariz e fingindo engasgar. Do outro lado da rua, havia algumas tendas, um pequeno acampamento de moradores de rua. Eu disse repetidamente a Richie para não voltar do bar para casa por esse caminho, mas era o caminho mais rápido para chegar ao apartamento dele. Eu devo dizer o apartamento do pai dele, já que era o pai dele quem pagava e Richie simplesmente morava lá. Eu tô te falando, disse Richie. Essa cidade vai pro inferno. Se você diz, eu disse. Richie era um idiota, mas sempre pagava a conta do bar, então continuei saindo com ele. Ah, olha essa merda. Richie apontou para o outro lado da rua. Aquele ali tem um cachorro. Do outro lado da rua, um homem desmaiado segurava uma garrafa embrulhada num saco de papel. Seu outro braço estava apoiado em cima de um pequeno canil. E dentro dele havia um cachorrinho Golden Retriever. Ele tem um cachorro, e daí? Eu disse, desejando que Richie nos levasse de volta para sua casa. Graças a ele, fomos expulsos do bar antes que eu pudesse me divertir. Aquele pobre cachorro provavelmente está desnutrido. Eu não posso deixar isso assim. Richie atravessou a rua, por pouco perdendo uma van que passava. O que você está fazendo? Eu disse. Realizando uma operação de resgate. Richie foi até a gaiola e gentilmente tirou o braço do homem de cima. Ele pegou a gaiola e começou a se afastar, mas hesitou. Ele decidiu pegar a garrafa do homem também e atravessou a rua correndo. Aí, ó, missão bem-sucedida. Você é um idiota, eu disse. Um idiota poderia fazer isso? Richie disse, colocando a garrafa nos lábios e bebendo. Eca, que porra é essa? É nojento. Ele estendeu a garrafa para mim. Você quer um gole? Não, valeu, tô bem. Você quem sabe, disse Richie, erguendo a garrafa de volta, mas parando no meio do caminho. Richie pareceu doente de repente. Ele largou a casinha de cachorro e a garrafa. Cara, eu não tô me sentindo bem. O que é, não consegue lidar com a sua bebedeira? Eu disse rindo. Eu tô falando sério, tem alguma coisa errada. Richie apertou a barriga e gemeu de dor, caindo no chão. O que está acontecendo? Richie começou a ter convulsões no chão, seus ossos torcendo e quebrando. Que porra é essa? Pequenos pelos pretos
começaram a crescer por todo o seu corpo e ele estava encolhendo. Seus gritos de dor se transformaram em uivos e depois em latidos. Richie havia se transformado em um pequeno animal preto. Fiquei tão chocado que não vi o mendigo atravessar a rua. "Ah, aí está você", ele disse, pegando seu canil e sua garrafa. "E olha só, um novo amiguinho pra gente também." "O que você fez com ele?" eu disse, parcialmente congelado pelo choque. "Eu não fiz nada", ele disse. "Foi ele quem bebeu essa merda nojenta." Ele jogou a garrafa em uma lata de lixo próxima, quebrando. "Além disso, gosto mais dele assim. E você?" Eles carregam seu Deus em um saco nas costas. Há muita pouca documentação oficial desses estranhos acontecimentos que tiveram lugar na antiga Tchecoslováquia no verão de 1984. Parte do que escrevo é apócrifo. Essas lendas são alimentadas apenas por recontagens espirituosas. No entanto, tentarei ser o mais preciso possível. Vou me ater aos fatos, o melhor que puder. Dizem que o Deus foi encontrado naquela manhã numa encruzilhada empoeirada. Era choroso, carente e um pouco patético, escondido dentro de um saco de pano. Não sou tão ousado a ponto de descartar o que aconteceu a seguir como exagero, nem tão arrogante a ponto de remeter essa história para o submundo dos fenômenos inexplicáveis. Ignorem isso vocês mesmos se quiserem. Eu pouco me importo. Uma jovem encontrou o Deus. Ela caiu imediatamente sob seu feitiço. Ela o carregou e chamou estrondosamente para que outros viessem e prestassem testemunho. Muitos o fizeram. Seu número logo cresceu para centenas. Crianças, todos eles. O Deus falou com eles. Eu só o ouvi falar uma vez, mas ele falou com eles repetidas vezes. Esses acólitos marcharam em um enxame de corpos, através de aldeias e cidades, reunindo muito mais a cada hora. O Deus deles foi carregado, mantido no alto, sempre escondido dentro daquela bolsa de pano, sempre falando com eles. Apenas 2 palavras. Sempre apenas essas 2 palavras. No meio da tarde, a multidão chegava a cerca de 1.800 pessoas, cada uma delas em êxtase e em transe. Seu Deus governou. A palavra era lei. De alguma forma, ele secretava seu hipnotismo pungente de cabeça em cabeça. A devoção deles era absoluta. Alguns adultos confusos tentaram aderir, mas o Deus provavelmente não queria suas almas impuras, pois foram pisoteados. Eu era policial em uma cidade que não existe mais. O único policial. Eu tive que tentar acabar com essa loucura antes que o exército chegasse de praga. O comunismo não pode concordar com tal superstição, entende? Eu tinha que manter a lei e a ordem. Eu tive que evitar um banho de sangue. Ou tentar, pelo menos. Então, eu tentei. Eu tentei o melhor, em desespero. Fiquei sozinho, perto de um penhasco alto, diante daquela banda alegre, todos cantando em alguma língua estranha. Seus olhos já não viam o amor, apenas devoção total a esse ser, esse diabo. Implorei para que me permitissem me sacrificar como prova da minha lealdade com esse novo regime. 3.000 crianças fizeram uma pausa enquanto o seu Deus refletia. Eu aproveitei a minha chance. Peguei o saco e o joguei no penhasco. E testemunhei-o cair centenas de metros. Observei-o saltar de pedras afiadas. Ouvi seus gritos angustiados. Ou eram gritos de prazer cruel. Nunca coloquei os olhos nele, por isso não consigo descrever a sua aparência. Eu só ouvi suas palavras. Essas mesmas 2 palavras, que foram tudo o que foi dito. Me siga.
3.000 seguiram seu Deus até o penhasco. 3.000 almas foram perdidas, de uma só vez, diante dos meus olhos horrorizados. 3 desses crentes eram meus próprios filhos. Eu nunca vou desistir de você. Seus olhos tremulam. A sincronicidade por 5 segundos dessa vez. A estabilização está demorando mais cada vez que os nervos e as fibras musculares são forçados a disparar durante o processo de revitalização. Meu estômago revira nervosamente até que ele abre os olhos e olha para mim. Então, tudo o que posso fazer é sorrir. Os próximos dias serão difíceis. Ele está confuso no início. Ele tem lembranças de ter morrido pela primeira vez, mas suas lembranças das 2 primeiras vezes em que o trouxe de volta parecem, na melhor das hipóteses, irregulares. O que ele lembra claramente em ambas as vezes é tirar a própria vida novamente, embora não se lembre por quê. Isso é frustrante para nós dois, pois também gostaria de saber mais sobre isso. Quando destranco seu quarto e o encontro encolhido no canto chorando, vou até ele para abraçá-lo, embora meus braços mal caibam em seu corpo maior. Eu o balanço e digo que vamos superar isso, que nunca vou decepcioná-lo. Na sexta-feira seguinte, eu o encontro pendurado no teto. Eu me certifiquei de que não havia nada lá que ele pudesse usar, mas ele é sempre muito inteligente. Ele foi até uma das vigas de sustentação inferiores do sótão para fazer o nó. Ele volta na manhã seguinte, mas quando pergunto por que ele não foi em frente e tentou escapar em vez de se matar, ele apenas desvia o olhar. Ele está mais depressivo dessa vez. Diz que ele é apenas um desafio para mim e que, quando estiver entediado, vou abandoná-lo. Lágrimas nos meus olhos. Eu prometo a ele que não é assim, que nunca vou traí-lo ou deixá-lo para trás. Ele sorri, mas só um pouco. Diz que não se sente ele mesmo, que ele pensa que toda vez que eu trago de volta é menos ele e mais alguma outra coisa. Algo estranho que está lá com ele. Tento tranquilizá-lo de que a despersonalização não é inesperada com tudo o que ele está passando e que com o tempo ele se ajustará. Sorrindo, digo a ele que farei o meu melhor para não fazê-lo chorar. Quando ele não responde, agarro seu queixo e o forço a olhar nos meus olhos. Você não vai embora de novo, ok? Porque eu nunca vou dizer adeus. Eu encontrei o corpo dele no dia seguinte. 2 meses depois, mais 5 ressurreições. Ele raramente falava mais, e quando fazia, era numa língua estranha que eu não entendia. Da última vez, tive que matá-lo quando ele me atacou. Então, dessa vez, fiz os preparativos. Tenta se mexer. Viu? Você não consegue. Eu inseri temporariamente um pino de metal que impedirá a regeneração da medula espinhal. Só até que eu encontre uma maneira de evitar que você se machuque ou me machuque. Ele me encara, cuspindo palavras grossas e culturais que não significam nada para mim. Tudo que posso fazer é acariciar sua cabeça e tentar tranquilizá-lo. Não se preocupe, Ricardo. Eu nunca vou te trair ou machucar você. E eu nunca, jamais, vou desistir de você. Sobrevivendo à Casa Infinita. Se você está ouvindo isso, eu gostaria de começar me desculpando. Eu não sou exatamente um gênio com as palavras e espero conseguir expressar tudo o que aconteceu. Se você não sabe onde está, seja bem-vindo à Casa Infinita. Você pode ter acabado de chegar aqui ou pode ter passado um tempo antes de encontrar um desses, mas de qualquer forma, seja bem-vindo.
Além disso, desculpe dizer isso a você, mas você nunca vai embora. Nenhum de nós vai. É melhor se acostumar com esse fato não tão divertido agora, porque isso facilitará a adaptação à sua nova vida. Então, o que aconteceu? Como você chegou aqui? Eu vou prosseguir e presumir que, assim como todo mundo, você passou por uma porta em sua casa que levava ao cômodo errado. A porta atrás de você se fechou e quando você a abriu, o quarto em que você estava não estava mais lá. Você continuava entrando em novos cômodos e, de repente, estava em um cômodo que não fazia parte da sua casa. Chamamos isso de se misturar, porque os cômodos da sua casa ainda estão aqui, apenas misturados com todos os nossos. Bem, nem todos os nossos. Não há mais portas da frente. Você nunca vai embora, lembra? Agora que já resolvemos isso, aqui está o que você precisa saber para cuidar de si mesmo. As portas não fecham se você estiver no caminho. Elas vão fechar quando quiserem, mas não se você ainda estiver na porta. O que quer que esteja na porta, porém, será esmagado. Não entre em uma sala com apenas uma porta. Se você fizer isso e a porta se fechar atrás de você, ela poderá abrir para outra sala com apenas uma porta. As portas nem sempre querem fechar e você não consegue fazê-las fechar. Não se deixe ficar preso. Pessoas morreram de fome cometendo esse erro. E, por falar em morrer de fome, vá para a cozinha o mais rápido possível. As prateleiras e geladeiras voltam a ficar armazenadas quando não há ninguém na sala. Leve o máximo de comida e água que puder. Você nunca sabe quando verá outra cozinha. Traga um cobertor e travesseiro com você. Os quartos são mais fáceis de encontrar, mas nada é certo. Se você encontrar um livro, não o destrua. Fique com ele. E se você topar com um de nós, trocaremos alguma coisa por ele. Não se preocupe em tentar quebrar as janelas. Nós já tentamos de tudo. Falando em janelas, não confie nelas para saber que horas são. O que quer que esteja realmente do outro lado nunca muda. Os sóis nunca se põem e as noites nunca terminam. Basta carregar um relógio se quiser controlar o tempo. Se você ouvir uma batida do outro lado de uma porta, não a abra. Se você se esconder, ele vai te encontrar. E se você lutar, vai ser ainda pior. Apenas corra. E é isso. Bem-vindo à sua casa. Eu sinto muito. Eu encontrei um zíper na nuca. Eu encontrei por acidente. Eu estava prendendo meu cabelo, algo que eu fazia quase todos os dias. A minha mão roçou em algo na parte inferior do meu cabelo. Poderia ter sido uma grande marca na pele. Eu terminei de amarrar o cabelo e peguei meu celular para poder ver melhor. Quando vi, não tinha certeza do que era. Era grande demais para uma marca na pele ou verruga, mas não tinha o formato de um, carrapato ou algo estranho. Percebi, enquanto olhava para aquilo, que era o topo de um zíper. Era mais escuro que o meu tom de pele. Era mais como um cinza rosado. Eu nervosamente estendi a mão para trás para tocá-lo. Era liso, como se fosse feito de metal, mas não era metálico. Era pele, só não a minha pele. Consegui virar o zíper para cima e para baixo. Não doeu, mas eu esperava que doesse. Há quanto tempo estava lá? Eu não percebi isso antes. Uma pessoa racional teria chamado um médico, ligar para alguém pelo menos, mas fui obrigada a abri-lo. Abaixei um pouco o zíper. Ainda não doeu. Quando puxei, os dentes do zíper surgiram. Não saiu sangue, mas a minha pele começou a descascar. Eu sabia que deveria parar. Meus dedos tremiam quando puxei um pouco mais. A pele se separou facilmente. A parte superior estava 5 centímetros abaixo da linha do cabelo quando ouvi meu marido acordar. Corri até a porta e bati. Eu tranquei, minha respiração ficando rápida. Eu não queria que ele visse o que eu estava fazendo.
Eu sabia, em algum nível visceral, mas invisível, que estava errado. O zíper me assustou. O que estava por baixo do zíper me assustou ainda mais. Eu o ouvi caminhando pesadamente em direção ao banheiro. Ele girou a maçaneta. Lia, me deixa entrar, eu preciso fazer xixi. Eu tô ocupada. Chamei, a minha voz tremendo e apagada. Eu posso fazer xixi bem rápido. Ele mal estava acordado. Não, vai no banheiro de baixo. Ele fez uma pausa. Você tá bem? Eu tô bem. Eu não queria gritar, mas lá estava. O silêncio que se seguiu foi pesado de desespero. Ele esperou por um momento, talvez esperando por um pedido de desculpas ou algum tipo de explicação. Eu não dei a ele nenhum dos dois. Eventualmente, seus passos soaram no corredor. Senti alívio e medo em medidas iguais. Depois de algumas respirações, voltei para o espelho. Meu telefone na mão. Quando consegui ver o zíper novamente, um líquido preto e espesso começou a pingar pela abertura. Estava escuro demais para ser sangue. Eu toquei. Estava morno. A substância era pegajosa e se estendia entre meus dedos. Levei minha mão ao rosto, examinando-o mais de perto. No sangue havia pequenas partículas de ouro e luz. Havia pouco cosmos dentro do lodo. Max bateu na porta. Por que você não está respondendo? Meus olhos deixaram a minha mão e foram até a porta. Há quanto tempo eu estava ali? Para de me ignorar. Eu não tô te ignorando. Eu sussurrei. O que você está fazendo aí? Nada. Ouvi seu corpo cair contra a porta. Ele estava chorando de novo. Quanto tempo você vai me punir? Eu não estava punindo ele. Isso não era sobre ele. Por que ele sempre pensa que tudo é sobre ele? Eu estava no espelho novamente, puxando o zíper ainda mais para baixo. O líquido preto estava contido, principalmente dentro do zíper, mas gotículas desceram pelas minhas costas. Algo grande estava empurrando minha espinha. Eu podia ver isso, como o punho de um feto contra a barriga da mãe. Ele pressionou para fora, fazendo meu pescoço e costas parecerem acidentados. Havia algo ali, algo que precisava sair. Puxei o zíper até chegar aos ombros. Comecei a ouvir um gorgolejar vindo da abertura. Por um momento, pensei que aranhas estavam saindo dos dentes do zíper, mas pisquei e elas desapareceram. Eu nunca me senti tão assustada e ainda assim tão compelida, obcecada. A minha mão tremia tanto que não consegui segurar o zíper para puxá-lo. Uma mão escorregadia saiu pela abertura, coberta pela substância negra. Eu gritei. A mão retirou a substância quase indiferentemente e agarrou o zíper. A voz de Max penetrou no banheiro. O que está acontecendo? Você está machucada? Caí de joelhos quando a mão estranha puxou ainda mais o zíper. Foi nas omoplatas, depois no meio das costas e depois na parte inferior das costas. A minha pele estava descascando como um casulo. A mão se retirou para dentro de mim. Depois de alguns momentos, uma perna se revelou, esticando-se para fora do meu corpo como uma dançarina. Depois, outra perna, curvada para trás, com os pés agora no chão. Uma figura emergiu completamente. Se endireitou, cabelos longos presos ao corpo. Eu me arrastei para longe, apavorada. Minha pele ainda estava aberta e jorrando a substância negra no chão. Eu ainda podia ver o cosmos no ícor. A figura se virou para mim. Era uma mulher, nua, banhada de preto. Ela se inclinou para a frente e sorriu para mim. Só mais uma coisa, ela disse com uma voz que reconheci. Ela se estendeu sobre mim, enfiando a mão na abertura nas minhas costas. Pela primeira vez, senti dor. Sua mão dentro de mim
parecia uma faca quente. Tentei conter meus gritos, mas não consegui. Ela procurou pelo que pareceu uma vida inteira. Finalmente, quando senti que estava prestes a desmaiar, ela tirou a mão. Nela havia um machado. O machado era grande demais para caber dentro de mim. Ela o pendurou no ombro, ainda sorrindo. Eu ouvi minha própria respiração, ofegante. Também ouvi a voz fraca de Max, do lado de fora da porta. Ele estava implorando, chorando. Ele estava batendo e batendo. A figura também percebeu, com o rosto voltado para a porta. Não, eu sussurrei. Eu sabia o que ela queria fazer. Eu sabia que era o que eu queria. Ela largou o machado e se virou para o espelho, prendendo o cabelo. Ela limpou a substância do rosto. Sem olhar para mim, ela disse: "Espera aqui, eu cuido disso." Juntei meus joelhos contra o peito, soluçando neles. Ela pegou o machado. Sem cerimônia, ela destrancou a porta e a abriu. A voz de Max era baixa quando ele disse: "Lia?" Ela fechou a porta atrás dela. Meu namorado fica tão bonito quando dorme. Eu sei. Todo mundo fala isso do próprio parceiro. Mas ele é mesmo. Lembro que o conheci há 2 anos. Eu estava tentando levantar cerca de 10 quilos a mais do que o normal. Ele, sendo a pessoa mais fofa e doce, me salvou. No momento em que meus braços estavam cedendo e a barra quase quebrou meu pescoço. Ele a agarrou. Desde então, somos inseparáveis. É como se, onde quer que fôssemos, ele sempre olhava para mim. Sempre me fazia sentir como se eu fosse a única garota do mundo que ele achava bonita. Eu nunca quis ficar longe dele. Até fiz uma tatuagem dedicada a ele. Eu tô tão apaixonada e ele também sente o mesmo. Eu mal posso esperar até que ele me peça em casamento. O único problema que temos é que quando brigamos, ele finge que não me conhece. Isso me deixa tão brava, nem mesmo brava, não. Isso me deixa furiosa. Um dia, estávamos andando no parque e não sei o que eu fiz para deixá-lo bravo, mas ele simplesmente me atacou na frente de todo mundo. Isso me deixou muito irritada. Essa foi a primeira vez e última que dei um tapa nele. E imediatamente engasguei, me desculpando profusamente enquanto lágrimas brotavam dos meus olhos. De qualquer forma, de volta ao ponto original. Ele é tão fofo quando dorme. Desde suas pequenas respirações fofas, a maneira como seu corpo se move um pouco se ele está sonhando, até o seu adorável cabelo bagunçado. Eu simplesmente amo a sua voz matinal. É tão rouca e tão atraente. Acho que ontem o deixei bravo porque, quando ele acordou, começou a gritar comigo. Dizer coisas estúpidas como: "Como você entrou aqui? Eu tenho uma ordem de restrição contra você, sua psicopata." Isso me deixou tão pálida. Sim, me deixou pálida. Então, enquanto ele tentava ligar para a polícia, eu cometi um erro. Bati nele com tanta força na cabeça que ele começou a sangrar. Sua cabeça bateu instantaneamente no travesseiro e novamente comecei a admirar o quão fofo ele era enquanto dormia. Quando ele acordar, eu espero que não esteja muito bravo comigo por ter batido nele. Ele só precisa entender. Ele não pode fingir que não me conhece só porque tá bravo. Simplesmente não é justo.